Vamos ler a Bíblia? Isaías 64, de 1 a 8. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem à tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram à tua presença. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque nós pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Amém? Pai, em nome de Jesus, suplico-te que, pelo poder do nome de Jesus, o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação, e manifeste a tua glória mais uma vez neste lugar. Recebe a honra, a glória, o louvor e a adoração por esta linda igreja, pelo seu pastor Sebastião, a sua esposa, irmã Sueli, toda essa equipe ministerial, toda a liderança. Obrigado, Pai. Mas agora eu peço que o Senhor nos desafie mais uma vez pela tua palavra. Oramos agradecidos. Espírito Santo, fique muito à vontade. Traz espírito de sabedoria, da profecia e da revelação, em nome de Jesus, amém. Amém. Diga comigo assim: céu na terra. Céu na terra. Esse é o tema dessa palavra que quero ministrar com você. Céu na terra. O profeta Isaías está expressando um desejo profundo do coração dele. Ele ora, parece que ele está dando um grito do mais profundo da sua alma. É como se ele gritasse: ó, se fendesses os céus e descesses. Se nós queremos ser uma igreja viva, se nós queremos manifestar a glória de Deus nesses dias, nós vamos precisar orar como orou o profeta. Na verdade, eu creio que o profeta está expressando diante de Deus aquilo que era o desejo dos legítimos, dos verdadeiros servos do Senhor. Você sabe disso, eu vou repetir: o nosso destino como igreja de Jesus é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a nossa missão é trazer e manifestar o céu na terra. Amém? Amém. Vamos participar como igreja viva? Então, diga assim: o meu destino é o céu. Mas enquanto esse dia não chega, a minha missão é manifestar o céu na terra. O destino de cada discípulo de Jesus é o céu, mas enquanto esse dia não chega, a missão de cada discípulo é manifestar o céu lá na fábrica, lá na empresa, lá na escola, lá na faculdade, na família. É manifestar os valores, os princípios e a cultura do céu, manifestar a paz do céu, a alegria do céu, a bondade do céu, manifestar o perdão do céu, manifestar a salvação de Deus em Cristo Jesus. Amém, amados? A nossa grande missão como igreja do Senhor Jesus, talvez a igreja tenha por muito tempo vivido como uma instituição, mas se ela for apenas uma instituição, ela não cumpre o seu papel de igreja, porque o papel da igreja, eu acho, na minha compreensão, o maior papel, a maior função da igreja é atrair e manifestar o céu na terra.
Porque quando o céu se manifesta no meio da igreja, o ímpio sabe que há Deus no céu. E ele se converte com facilidade. Amém? Amém. O que sobe ao céu, que faz com que o céu se manifeste na terra? É algo interessante. O que faz com que o céu se manifeste na terra? O que podemos fazer que sobe ao céu e quando isso sobe, o céu se manifesta na terra? A primeira coisa nós sabemos são orações fervorosas. E aqui o profeta está orando. Ó, se fendesses o céu, se descesse. E ele tem como base aquilo que Deus já tinha feito historicamente no meio do povo de Israel. Ele tem como base o Sinai, o Monte Sinai, que quando Deus desceu, os montes tremiam na presença dele. E ele cita isso. Nós sabemos que a primeira coisa que sobe ao céu e que faz o céu se manifestar na terra são orações fervorosas. Mas a segunda coisa que sobe ao céu e faz o céu se manifestar na terra, sabe o que é? Ofertas generosas. Se eu não te mostrar isso na Bíblia, não vale. O pastor falou de oferta aqui, mas se eu não te mostrar na Bíblia hoje, não vale. Mas eu vou te mostrar que cada vez que um altar foi erguido, desde o livro de Gênesis, uma oferta era colocada, o céu se manifestava naquele altar. Eu posso te mostrar isso. Quantos textos você quiser, não só um. Eu posso te mostrar vários. Então a primeira coisa que sobe é oração fervorosa. Segundo, oferta generosa. Terceiro, adoração e louvor em espírito e em verdade. Deixa eu incitar você um pouquinho. Pergunta para o teu vizinho de cadeira: será que a tua adoração subiu hoje? Se você fez aquela adoraçãozinha meia boca, não subiu não, cara. Se você simplesmente cantou, não subiu. Eu chego para o meu ministro de música lá, eu tenho os ministros de música, e eu chego às vezes para eles, e às vezes eu percebo quando a adoração está subindo. Você também percebe. E quando o céu está se manifestando. Porque o culto não pode ser apenas um ajuntamento de você vir aqui domingo de manhã ou à noite, marcar a agenda e falar: já cumpri minha agenda, agora eu posso fazer o que eu quiser durante a semana. Não, meu querido, o ajuntamento do culto é para atrair a presença do papai no meio da igreja. Se o Senhor se manifestar no meio da igreja, é culto em espírito e verdade. Se Ele não se manifestar, foi só ato religioso. E aí é o problema que eu mais vejo, são atos religiosos pelo Brasil. E aí que o Senhor tenha misericórdia de nós. Porque com o passar dos anos a gente vai se tornando religioso. E a gente vai fazendo as coisas no automático. A gente cai no piloto automático. A adoração entra no piloto automático. E às vezes, como eu disse, eu interrompi. Eu chego para os músicos e falo: hoje vocês cantaram. E eles sabem. Se eu disser: hoje vocês cantaram, eles sabem o que eu estou dizendo. Aí agora quando eu chego para eles, falo: hoje vocês adoraram. Há uma diferença enorme entre cantar e adorar. Você pode ensaiar um coral e o coral cantar maravilhosamente bem. Tem gente tão boa aí, né? Tem tantos corais lá fora. Mas você pode levar o coral a adorar em espírito e em verdade. Você pode levar a congregação a adorar em espírito e em verdade. Então, a partir daí vamos construir alguma coisa. Eu disse isso porque... qual é o objetivo de um culto? É uma apresentação? Vai no teatro, talvez eles façam melhor. Se for apresentação, não é muito legal. O objetivo do culto, quando a igreja de Atos se reunia, não havia expectativa, porque nem coral eles tinham. Não havia expectativa como é que seria a música do coral, do louvor, também não tinha instrumento também. Mas a expectativa é, o que Deus ia fazer no meio da igreja naquele dia? Quantas pessoas seriam salvas? Quantos seriam curados? Mortos seriam ressuscitados? Paralíticos iam sair andando? O céu ia se manifestar na terra de alguma forma. Então, vamos construir alguma coisa. Em primeiro lugar, e eu vou começar pela primeira coisa que eu citei. Quando ofertas generosas sobem ao céu, quando ofertas generosas sobem ao céu, Deus vem ao nosso encontro. Diga isso comigo, vamos lá? Vou dizer de novo.
Quando a oferta generosa sobe ao céu, Deus vem ao encontro do seu povo. Como eu disse, você pode ver isso desde o capítulo 4 do livro de Gênesis. Caim e Abel oferecem oferta. O Abel oferece as primícias, o melhor das suas ovelhas. E a Bíblia diz: o Senhor se agradou de Abel e da sua oferta. Mas diz assim que Caim ofereceu do produto da terra. Ele pegou alguma coisa lá. E a Bíblia diz: Deus não aceitou nem o Caim, nem a adoração do Caim, que foi a oferta que ele levou. O céu se manifestou na vida de Abel, mas o céu reprovou a atitude do Caim. E aí você pode olhar isso na vida de Noé, você pode olhar isso na vida de Abraão. Quando Abraão chega em Canaã, logo no capítulo 12 de Gênesis, ele ergue altares, ele ergue alguns altares, e em cada um desses altares que ele erguia, ele oferecia um carneiro, ele oferecia um animal, e quando ele oferecia, Deus vinha. Se você pega, por exemplo, Gênesis capítulo 15, quando o Senhor faz aliança com Abraão, o Senhor mandou Abraão matar uma novilha, uma cabra, uma ave, e ele mata os animais, e mandou partir no meio, e ele parte no meio, e é a tardinha, e aí lá começa a escurecer, e de repente ele vê uma tocha grande e uma tocha menor. O pai e o filho vieram e começaram a passar entre aquelas metades. Quando uma oferta generosa é colocada diante de Deus, o céu se manifesta na terra. Diga amém, meu irmão. Amém. Então, se você quer ver o céu se manifestando na sua casa, lá na sua família, a primeira coisa, seja generoso nos seus dízimos e nas suas ofertas. Porque se você não for, você não vai ter manifestação do céu na sua casa. Vamos ver isso? Amém? Vamos ver isso na Bíblia, no Novo Testamento. Agora você pode falar: pastor, eu poderia citar tantas ofertas do Velho Testamento que isso aconteceu. Você vai ver lá no Gênesis, você vai ver lá com a vida de Moisés, você vai ver lá através na inauguração do templo, você vai ver nos dias de Elias, quando primeira coisa antes do fogo cair, ele ergueu um altar e uma oferta foi colocada. Mas vamos olhar para um cara que era um ímpio até então, ou um convertido, que não era judeu. Tem alguém aqui que é descendente de italiano? Deve ter, deixa eu ver os descendentes de italiano. Deixa eu mostrar um cara aqui, um italiano de verdade aqui. Sério, vai para Atos capítulo 10. Vai para Atos capítulo 10. Presta atenção em Atos capítulo 10. Porque Atos capítulo 10, de 1 a 4, diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte italiana. O cara era italiano, está aí na sua Bíblia. E o Cornélio era uma espécie de coronel, talvez, ou um major, que comandava aquele quartel lá de Cesareia Marítima. E ele está lá. Havia um homem chamado Cornélio, da corte chamada italiana. Olha o que a Bíblia vai dizer: piedoso e temente a Deus, com toda a sua família. Piedoso e temente a Deus, toda a sua casa, noutra versão, toda a sua família. E ele fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem, às 3 horas da tarde, observou uma visão. Teve uma visão às 3 horas da tarde. Ou seja, não era de noite, não foi visagem. 3 horas da tarde, o anjo de Deus foi até ele, e o anjo se aproximou dele e disse: Cornélio, chamou ele pelo nome. E ele exclamou e disse, ele perguntou, ele ficou trêmulo, ele tremeu: o que é, Senhor? Olha o que o anjo disse, presta atenção aí, igreja: as tuas orações, aí está a esmola, porque esse português está errado, tá? Tem participação lá na Sociedade Bíblica do Brasil que coloca termo na Bíblia que está errado, mas o correto aí é oferta. No lugar de esmola, leia oferta. Lê comigo, igreja, a última parte, vamos lá? As tuas orações e as tuas ofertas têm chegado para a memória diante de Deus. Não, lê de novo, vamos lá? As tuas orações e as tuas ofertas têm subido para a memória diante de Deus. Então, se você quer atrair o céu na terra, orações e ofertas. Porque o Cornélio era um italiano daqueles. E não vem agora você dizer para mim que o italiano tem coração duro. Porque aqui era um cara romano que estava lá. Você sabe que Israel dominava, Roma dominava o Israel. E ele estará em um dos comandantes lá na Palestina.
mas ele abraça a fé em Deus, e ele se torna generoso. O italiano não tem coração duro não, isso aí é prova, ele era generoso. Diga amém, cadê a italianada aí? Amém? Sério, porque às vezes a gente fica assim, não, italiano, é sangue quente, o cara briga fácil, é que não sei o quê. Não, olha aí para ele, piedoso e temente a Deus. Amém? E quem fala para ele é o anjo. Presta atenção, talvez você não está entendendo a revelação, porque ele era piedoso e temente a Deus, porque ele orava e ofertava. O céu desceu na casa dele. Por que o céu desceu? O anjo de Deus estava lá, meu amigo. E se o anjo de Deus desceu, o céu foi até a casa dele. Se você quer ver a manifestação do céu na sua casa, você vai ter que seguir a receita desse homem aí. O anjo foi lá às 3 horas da tarde, falou: Cornélio. E ele fala o que é. E o anjo diz para ele: manda chamar o Pedrão. Pedrão é para os amigos, tá bom? Só a gente chega lá, a gente fala com ele, que a gente chamava ele aqui de Pedrão. Manda chamar o Pedro, ele está lá em Jope. E olha, e o anjo deu o endereço certinho. Ele está na casa, não tem esse negócio, vai ver se acha. Não, vai acontecer não, isso é profetada. O anjo chegou para ele e falou: olha, você vai mandar chamar o Pedro, ele está lá na cidade de Jope, na casa de um homem chamado Simão. A profissão desse cara, ele é curtidor, não era curtidor de preguiça não, tá? Ele fazia trabalho em couro, e ele tem a casa próximo do mar. Ele manda as pessoas lá chamar. E sabe o que acontece? Daqui um pouco eu falo o que acontece na casa do Cornélio. É o que deve acontecer em cada célula dessa igreja, o que deve acontecer em cada família. Se você quer ver sua família cheia do Espírito Santo, comece a olhar para isso, porque às vezes a gente quer ir para o céu, mas nosso papel agora é atrair o céu. Cornélio atraiu o céu para dentro da casa dele. Não foi só o anjo que foi lá não. Teve um derramado do Espírito Santo poderoso na casa dele. Teve um Pentecoste lá. Amém? Daqui um pouco eu volto nesse assunto. Segundo lugar, quando orações fervorosas sobem a Deus, o céu se manifesta na terra. Se você está pegando, a primeira coisa que eu falei foi: quando ofertas generosas sobem, o céu se manifesta. E a segunda coisa é: quando orações fervorosas sobem ao céu, Deus se manifesta na terra. Diga amém. Amém. Vamos olhar isso na Bíblia. Nós podemos ver isso na vida de muita gente. Na vida de muita gente. Na vida de... lá desde o início. Você pode olhar na vida de Abraão, você pode olhar na vida de José, você pode olhar na vida de Moisés. Mas eu quero chamar a atenção para um texto, para Salomão. 1 Reis, capítulo de número 8, versos de 1 a 11, mas eu vou mencionar apenas os versos 10 e 11, vou meter apenas esses dois versículos. 1 Reis 8, inauguração do templo de Salomão. Salomão fez uma oração de consagração e de entrega do templo, e o texto vai dizer para a gente, aí, bem interessante, que depois dessa oração, sabe o que a Bíblia vai dizer nesse texto? A nuvem veio. Diga: a nuvem veio. Isso te lembra alguma coisa? A nuvem que o povo andou debaixo dela. A nuvem da presença de Deus veio na inauguração do templo. Próximo versículo. E a presença foi tão forte que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Mais uma vez, se você olhar na inauguração do templo, não teve só oração, teve oferta generosa. Salomão ofereceu milhares de bois. Esse texto diz que ele ofereceu 22 mil bois. Foram oferecidos naquela semana 22 mil bois, 120 mil ovelhas. É muita coisa. Oferta generosa e oração fervorosa vai sempre atrair o céu para a terra. Então, se essa igreja quiser continuar crescendo, e se você quer mesmo viver um avivamento, primeiro precisamos trabalhar esses elementos: oferta generosa e oração fervorosa. Diga: oração fervorosa. Porque aquela oraçãozinha decorada que todo mundo faz não sobe a lugar nenhum. Está cheio de gente orando na igreja de si para consigo mesmo, como aquele cara que subiu para orar lá, aquele fariseu. Mas oração fervorosa, oração de quem coloca o coração mesmo. Esse texto é bem interessante. O Salomão ora, eles ofertam e ele ora.
Então a nuvem da glória desce, e a presença de Deus era tão nítida, tão forte, que os sacerdotes não podiam ficar em pé para ministrar. Vocês creem que um culto pode acontecer isso? Ou vocês vão falar, não, pastor Domingos, isso é pentecostalismo. Isso é céu na terra. Diga, isso é céu na terra. Não tinha nem esse negócio de pentecostalismo naquela época lá. Era a inauguração do templo. Mas a glória de Deus veio. A adoração foi autêntica. O louvor subiu. As ofertas subiram. As orações subiram. E quando o louvor, a adoração, as ofertas e as orações sobem, o céu se manifesta na terra. Vocês estão recebendo? Você está entendendo? Quando as orações de Cornélio subiu, o céu desceu na casa dele. Vamos andar um pouquinho. Quando orações fervorosas sobem, Deus vem e sara a nossa terra. Diga amém. Amém. 2 Crônicas 7,14, vocês sabem de cor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, a primeira coisa é se humilhar, e orar, e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Sempre que o povo se humilhar e orar, o Deus vai intervir na terra e vai mudar a história. Vamos para frente. Quando orações fervorosas sobem ao céu, Deus envia fogo. Vou repetir. Quando orações fervorosas sobem ao céu, Deus envia fogo do céu sobre a terra. E Jesus disse em Lucas 12:48, eu vim colocar fogo na terra, e eu gostaria que já estivesse ardendo. 1 Reis, capítulo 18, versos de 36 e 37 e 38, o texto é muito claro. É aquele texto em que Elias está diante dos profetas de Baal, que os profetas de Baal tinham orado a manhã toda e até quase 3 horas da tarde, mas às 3 horas da tarde o profeta Elias, ele pega a sua oferta, ele pega o seu novilho, ele coloca sobre o altar, ele mata e coloca lá, ele manda jogar água 3 vezes, até que a água encheu toda aquela vala que está em volta, e ele fez uma oração fervorosa, uma oração rápida. Ele disse, o texto diz, no devido tempo, para apresentar a oferta de manjar, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Jacó, de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és Senhor, tu Senhor és Deus, e que tu fizeste retroceder o seu coração após eles. Então, diga comigo, igreja, vamos lá? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Mais uma vez, oferta generosa, verdadeira, e oração fervorosa é a receita para que o céu se manifeste na terra. O que é avivamento, irmãos? O que é avivamento? É o céu se manifestando na terra. E quando você alinha o seu coração em adoração fervorosa, e você é generoso nas suas ofertas, em adoração em espírito e em verdade, quando você alinha o seu coração diante de Deus, o céu se manifesta na terra. Cada vez que a igreja se juntar, a expectativa tem que ser, o céu precisa se manifestar. Os pagãos clamaram durante 6 horas, não aconteceu nada. Mas o homem de Deus foi lá e fez uma oração de 30 segundos. E o fogo do Senhor caiu. Diga aleluia. Agora só pode fazer uma oração em público poderosa e fervorosa quem tem vida de oração no particular. Diga amém. Você sabia que quando Jesus orava, o céu se manifestava? Vou repetir. Quando Jesus estava aqui na terra, cada vez que ele orava, o céu se manifestava na terra. Cada vez que ele orava, o Pai falava com ele. E algumas vezes o Pai falava audível, e o Pai dava visões, o Pai dava revelação. Jesus dizia assim, eu só faço o que vejo meu Pai fazendo, eu só falo o que ouço ele falando. Primeiro ele ouvia o Pai de madrugada, depois ele falava durante o dia. Mas vamos para Mateus capítulo 17.
Mateus 17, Jesus foi fazer uma pequena vigília de oração, pequena em número, mas uma poderosa vigília de oração. Mateus 17, de 1 a 8. E ele leva apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Então eles estavam em 4. Por isso que eu falei de pequena vigília. Apenas 4. Jesus e mais 3 discípulos. E eles estão numa vigília de oração. Ele sobe um monte. E aí eu quero dizer uma coisa: quando orações fervorosas sobem, Deus o Pai vem ao nosso encontro. Agora não é um anjo. Quando orações poderosas, orações fervorosas sobem, o Pai vem ao nosso encontro. Jesus sobe o monte com esses 3 homens. O texto diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Olha aí, o céu já se manifestou na vida de Jesus. Se você tiver vida de oração fervorosa, isso vai manifestar inclusive no teu semblante, porque a glória do Senhor vai brilhar no teu rosto. Olha para o seu vizinho de cadeira e fala assim: o que você está vendo no meu rosto? Não vale falar um par de óculos. Mas você seja, eu sei que você é educado, mas se você quer agir pela fé, pelo menos pela fé, assim, eu vejo a glória de Deus no seu rosto. Aí, pela fé. Vai manter a amizade. Agora, presta atenção. Olha aqui. O rosto de Jesus brilhava como o sol, e as suas vestes tornaram brancas como a luz. O céu se manifestou, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Moisés tinha morrido há 1450 anos antes de Cristo, e ele está lá conversando com Jesus. Isso deixa claro que não existe nada daquilo que o Espiritismo ensina de reencarnação. Senão Moisés já tinha reencarnado já umas 20 vezes, mas ele estava lá, era Moisés estava lá. Diga: Moisés. Por que ele estava lá? Porque Deus desceu, e onde Deus está é céu, e Deus leva com ele quem ele quer. Amém, amados? Onde Deus está é céu, meu amigo. Onde Deus se manifesta é céu. Amém ou não? Amém. E ele traz o Moisés, que tinha morrido há 1450 anos antes de Cristo, e ele leva o Elias, que tinha sido arrebatado há 800 anos antes de Cristo. Então quem foi arrebatado está lá, e quem morreu está lá também. Quem morreu em Cristo, diga aleluia. E eles estão lá conversando com Jesus. Aí eu não vou entrar nos detalhes, mas como os estudiosos dizem, Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Moisés representando os que morreriam, e Elias representando a igreja que seria arrebatada. É mais ou menos isso. E eles estão falando com Jesus. O Pedrão está lá acordado. Olha o que o Pedrão, cheio das ideias. O Pedrão diz assim a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, vou fazer 3 barracas, 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Agora presta atenção. O céu se manifestando na terra, se o céu estava lá ou não. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. Olha a nuvem lá. Diga glória a Deus. Uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, a ele ouvir. Diga aleluia. E mais uma vez, os 3 discípulos, quando ouviram a voz, o que aconteceu? Caíram de bruços. Quando o corpo físico tem um pequeno contato com a glória de Deus, a tendência é cair mesmo. Por isso que os sacerdotes não podiam levantar. Amém? Amém? Quebra esse preconceito aí, irmão. Se o teu corpo tiver um pequeno contato com a glória de Deus, você vai se esborrachar no chão. Daniel era muito mais íntimo de Deus, e quando ele teve um contato, ele teve um apagão. Estuda Daniel 10. O João, enquanto Jesus estava aqui fisicamente, o João botava a cabeça no peito de Jesus, certo? Mas estuda Apocalipse 1. Ele caiu como morto quando ele viu Jesus glorificado. E ele teve que ser tocado pelo Senhor para ser levantado. Agora presta atenção. Jesus está orando. Quando orações fervorosas sobem, o Pai se manifesta. O Deus não aguenta uma oração fervorosa. Vamos pensar assim. Isso é humanizar Deus, claro. A maneira que eu falei, não aguenta. Mas, ou seja, ele não resiste. Se orações fervorosas subirem ao céu, Deus vem e se manifesta na terra. Isso pode ser no seu quarto, no seu particular, na sua casa, e pode ser no culto coletivo. Diga amém. Amém. Você quer isso na sua vida? Amém. Esse é o cristianismo verdadeiro. É um relacionamento com Deus.
Um relacionamento que atrai o céu para a terra. E aí, o Senhor vem naquele monte. E o Senhor se manifestou naquele monte. Ei, meu irmão, sua oração está atraindo o céu para a terra? O culto está atraindo o céu para a terra? O seu culto particular está atraindo o céu para a terra? Sabe de uma coisa? Eu quero dizer uma coisa: se você for íntimo de Deus, você não apenas vai atrair o céu para dentro da tua casa, mas Deus vai abrir os teus olhos e vai te mostrar muita coisa que acontece no céu. Pastores, sabe qual é o convite de Deus para os pastores? Sabe qual é? Se você estuda Jeremias 23, você vai ver qual é o convite de Deus para os pastores. É estar no conselho do céu. Porque se você estiver ligado ao conselho, você vai saber o que o céu está decidindo e vai saber o que pregar para o povo de Deus. Sabe por que tem falsos profetas? Porque começam a pregar as coisas do coração. E Jeremias diz: se eles tivessem estado no meu conselho, eles teriam ouvido a minha palavra, eles teriam pregado a minha palavra para o povo. Diga amém. A nossa função primeira, antes de nos apresentar aqui no palco, é nos apresentar no conselho de Deus. Há um conselho que decide tudo aqui na terra. Você pode fazer parte dele. Você pode fazer sua matrícula hoje. Falar: Espírito Santo, eu me matriculo no conselho do céu. Eu vou estar lá. Eu vou ouvir o que o céu está dizendo. Amém? Amém? Jesus estava lá. E aí Jesus olha, o céu desce naquele monte. Era noite escura. E o rosto de Jesus brilhava como o sol na sua força. E Deus vem e traz dois personagens. Terceiro lugar, a última coisa que ele enumera. Quando a igreja ora em unidade e fervor, o Senhor derrama o seu Espírito. Vou repetir: quando a igreja reunida ora com unidade e fervor, Deus derrama o Espírito Santo. Quando ofertas generosas sobem, o céu se manifesta. Quando orações fervorosas sobem, Deus se manifesta. Mas quando a igreja ora em unidade e fervor, Deus envia o Espírito Santo com poder. Isso é interessante. Vamos olhar. O Pentecostes foi resultado de oração e unidade. Se você estuda Atos 1, o Lucas vai nos informar que eles eram cerca de 120 irmãos. E que eles estavam lá reunidos sempre. Mas Atos 2, de 1 a 4, vai dizer: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, no dia que ia começar aquela festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Diga: todos reunidos no mesmo lugar. Fala de novo: todos reunidos no mesmo lugar. Com objetivo comum, esperando o poder do alto, buscando. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga amém. Amém. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ou seja, se a igreja se reúne para orar, e se a igreja ora com unidade e fervor, Deus envia o Espírito Santo. Domingo que vem, nós vamos ter um daqueles cultos que a gente faz lá. O culto domingo que vem, nossa igreja, vai começar às 10 horas da manhã e vai parar às 22 horas. 12 horas sem nenhum intervalo. Sabe por quê? Sabe fazendo o quê? Buscando o poder do alto. Porque sem o Espírito Santo nós não passamos de religiosos mortos, vazios, sem vida. Então é dia de Pentecostes domingo que vem. E nós vamos passar o dia todo lá. Eu e a Rosana vamos chegar umas 9 e vamos sair depois das 22. O dia todo, não tem um intervalo. Quem quiser ir no banheiro vai, na hora que quiser ir. Quem ir lá atrás vai em algum lugar. E nós estamos lá. Louvor, adoração, oração, louvor, adoração, adoração, palavra, palavra, e nós vamos buscando até que a gente encerre o dia de Pentecostes, esperando o poder do alto.
A igreja perdeu muito essas festas. A igreja perdeu muito essas coisas. E nós vamos retornar. Se quiser ser uma igreja viva, precisamos voltar a isso. Diga amém. Amém. A oração e unidade da igreja é poderosa e eficaz. E como eu disse, atrai a presença do Espírito Santo. Eu quero mostrar mais um texto. Atos capítulo 4. Na verdade, essa oração de Atos capítulo 4 é uma oração que está a partir do verso 23. Atos 4, de 23 a 31, 32. Os apóstolos tinham sido presos, eles saem da prisão, e eles chegam na igreja, a segunda vez que eles tinham sido presos, e eles relatam para a igreja que ele tinha passado na prisão. Sabe o que a igreja fez? A partir do verso 23 diz assim: ouvindo eles isso, ergueram unânimes. Diga unânime. Eu não sei como é que está lá. Se outros foram para se encontrar, disseram os principais sacerdotes. Próximo versículo. 3, 2, 1, vai vir. Ouvindo eles isso, unânimes. Diga unânimes. A ideia é como se ele segurasse a mão do outro. E como se unanimidade, eles levantaram a voz a Deus. E se você olhar essa oração, ela não tem a palavra eu. É uma oração que gira em torno do trono. E ela vai girando em torno do trono. E é uma oração unânime. Agora pula lá para o verso 31. Sabe qual foi o resultado dessa oração que começa aí? O resultado foi que no verso 31 vai dizer assim para a gente: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O que é isso, irmãos? É céu manifestando na terra. Céu na terra. A igreja ora com unanimidade, em unanimidade, com fervor, e o céu se manifesta. O texto diz: todos, tremeu. A oração foi tão forte, tão fervorosa, que tremeu o lugar que estavam reunidos. Esse prédio aqui pode tremer, porque ele é seguro, não tem problema não. O nosso lá é alugado, se tremer vai cair. É um prédio velho, onde nós estamos, mas já cobrimos o nosso primeiro prédio, não, já está coberto lá. Agora, presta atenção, tremeu o lugar. Deus enviou um terremoto. O que é isso? Céu se manifestando na terra. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos. Diga todos. Resultado de oração fervorosa. Lembra que eu falei 4 coisas que sobem? Ofertas generosas, oração fervorosa, adoração e louvor em espírito e em verdade. Isso sobe para a memória. E quando isso sobe, o céu se manifesta. E quando a igreja ora unida, Deus envia o Espírito Santo. Diga amém. Vamos voltar lá para Cornélio. Lembra de Atos 10? Vamos voltar para a gente concluir lá naquele texto de Cornélio, que o cronômetro corre ali assim, está ali na minha frente. Tá bom. Vamos lá para Cornélio para a gente concluir aí. Vamos lá em Atos capítulo 10. Lembra? Aquele italiano lá, fantástico, convertido ao Deus vivo, generoso, homem de oração, homem que fazia ofertas fiéis ao Senhor. Sabe que esse homem atraiu o céu para dentro da casa dele? Primeiro Deus enviou o anjo, e o anjo fala com ele buscar o Pedro, e ele vai lá e busca o Pedro. Os funcionários dele, 2 soldados e um dos empregados, vai lá e busca o Pedro lá em Jope. Era quase 2 dias de viagem, 2 dias para voltar. Quando o Pedro chegou na casa do Cornélio, já era o 4º dia. E se você olhar a partir dos versos 30 e alguma coisa, você vai ver, e a partir do verso 37 por aí, quando Pedro chega na casa do Cornélio, a casa estava lotada. Diga lotada. Sabe o que o texto vai dizer para a gente? Que o Cornélio tinha convidado para dentro da sua casa toda a sua família, todos os seus parentes e os seus amigos. O que é isso? Diga célula. Diga célula. O Cornélio fez uma célula poderosa. Cadê o texto lá, meu irmão? Vamos lá, prega junto comigo aí. Você é fera demais. O Cornélio, então, o que acontece? Ele chama todo mundo, não era esse ainda, era lá, eu estava falando da casa cheia, a casa lotada lá, da célula. E aí o que acontece? Deixa eu falar uma coisa, se você acha que Deus envia o Espírito Santo só aqui, lá na sua célula, se você fizer o que Cornélio fez, se você tiver a vida de oração, e se você for generoso, e se você for piedoso, Deus vai visitar a tua casa. Aqui era a casa, aí a judeusada ficou louca aqui, porque isso que aconteceu aqui, para o judeu, na cabeça deles dava um nó. Eles não acreditavam que a salvação era para o gentil. Eles acreditavam que era só para eles, que Deus só se relacionava com ele. E Deus vai lá na casa de Cornélio e fala assim: Pedro,
O Pedrão era o principal nome ali no início da história da igreja. Eu quero mostrar para você que eu amo você tanto quanto eu amo o Cornélio. Não está? Agora vamos ver. O Pedro começa a pregar a partir do verso 38. E esse foi um sermão que eu gostaria de pregar, um sermão assim. Eu gostaria muito de pregar. Eu já vi muita coisa durante a pregação, mas eu gostaria de acontecer, eu gostaria de ver isso acontecendo com o pastor Sebastião e com toda a equipe. Porque esse sermão é um sermão que o pregador gostaria de pregar. Foi um sermão sem apelo, não deu tempo. Foi um sermão interrompido antes do meio. Verso 38, Pedro começa a pregar, ele apresenta Jesus. Ele começa dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, porque Deus era com ele. E ele vai continuando, vai dizendo mais algumas coisas. Verso 44 agora, joga para 44, agora sim, 44. E aí no verso 44, sabe o que o texto vai dizer? O Pedro está falando e o céu desceu. Diga, o céu desceu. Diga, o céu desceu. O Pedro está falando e o céu desceu, nada menos do que o poder do Espírito Santo. O Pedro estava falando essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Diga, todos. Veja bem aqui, irmãos, olha o poder de Deus, olha o amor de Deus, olha a graça de Deus, quebrando preconceitos. Mas o que é interessante, Cornélio teve o que cada pai tinha que buscar. Cada pai tem que buscar ver os filhos batizados com o Espírito Santo e com poder, sem preconceito. Esse italiano aqui teve a esposa, os filhos, os parentes e os amigos, todos batizados com o Espírito Santo. Chame do que você quiser, mas acaba com esses preconceitos. Para de ser apenas batista e seja discípulo de Jesus. Seja discípulo de Jesus. Porque se você for apenas batista, eu sou batista, mas se você for apenas um batista, você vai direitinho para o inferno. Quebra esse preconceito. Porque enquanto você fica só defendendo a instituição, Deus quer que você venha para a essência do Evangelho. E eu estou te pregando aqui uma essência do Evangelho, de que quando orações sobem, ofertas sobem, louvor sobe, adoração verdadeira sobe, o céu se manifesta na terra. O que atraiu o céu para a casa de Cornélio foi oração, oferta generosa, vida piedosa. E esse homem aqui, essas pessoas eram gentios, não tinham nem sido batizados nas águas. O céu interrompeu tudo. O céu tem o direito de quebrar do jeito que ele quiser. Amém? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo antes de receber o batismo nas águas. Olha o que o texto vai dizer. Pedro estava falando essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre eles, sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram. Pedro tinha levado 6 testemunhas, tudo isso no capítulo 11. Eles se admiraram, porque também sobre os gentios foi derramado o Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas. Os caras já falaram em línguas, já fluíram nos dons, falando em língua, engrandecendo a Deus. E não era italiano não, aqui era qualquer outra coisa. Língua do céu, diga língua celestial. Diga amém. E na época eles falavam o latim, o grego, o hebraico, né? Principalmente o latim e o hebraico lá. Mas aqui era a língua do céu, diga língua do céu. Olha o que Pedro, então perguntou Pedro: pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes? Olha o que o Pedro vai dizer: estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus. Diga aleluia. Olha o que o Pedro diz. Pedro estava lá naquele primeiro Pentecoste, Atos 2. Claro, ele liderava o grupo lá. E o que ele diz aqui? Ele está dizendo, da mesma forma que o Espírito Santo veio sobre nós no dia de Pentecoste, veio aqui na casa de Cornélio. Qualquer pai, qualquer mãe que for piedoso, reto, íntegro, temente a Deus, se desviar do mal, e for ofertante e generoso, e tiver vida de oração, vai atrair o céu para dentro da sua casa. Deus está interessado que o céu se manifeste na sua casa. Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Quer dizer uma coisa a você? Evangelho de João, eu concluo aqui.
Pessoal do louvor, se quiser vir. Evangelho de João, capítulo 1, verso 50 e 51. Jesus está falando com Natanael, que chegou até ele. Olha o que Jesus disse. Ao que Jesus lhe respondeu: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh, se fendesses os céus e descesse. Deus fendeu o céu no dia de Pentecostes e desceu. Deus fendeu o céu lá na casa de Cornélio e desceu. O próximo dessa lista é a tua casa, é a tua família. Se você quer isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé toda a igreja para facilitar aqueles que quiserem vir. Nós não somos chamados para ser religiosos. Nós somos chamados para viver e atrair o céu na terra. Cornélio atraiu o céu para dentro da sua casa. Abraão trouxe o céu para dentro da sua casa tantas vezes. Os homens do Velho e do Novo Testamento atraíram o céu para dentro da sua casa. Deus quer restaurar isso no meio da igreja. Isso é avivamento. É quando o céu desce, se manifesta. Aqui na terra como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Aqui na terra como no céu. Você começa a orar onde você está, eu vou orar aqui. Mas eu quero que você se renda por inteiro. Uma consagração total ao Senhor. Consagre a sua casa, suas finanças, sua vida no altar. O que você é, o que você tem, o que você faz. A vida cristã só vai fazer sentido se nós estivermos alinhados com o céu, para que o céu se manifeste na terra outra vez. Vamos fazer do Brasil um lugar onde o céu se manifesta na terra. Vamos fazer de Curitiba uma cidade onde o céu se manifesta nas casas, nos condomínios, nos prédios, nos apartamentos.
nas ruas. Pai, nós sabemos que essa é a tua vontade. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação da tua palavra. Eu oro agora, Pai, que o Senhor que contempla cada coração, olhe para o coração de cada homem, de cada mulher, cada moça, cada rapaz que está aqui nesse auditório. Eu oro que o Senhor abra o entendimento, a visão, o coração de cada um. Deus, não nos deixe ficar tão apegados às coisas dessa terra, tão enamorados com as coisas deste mundo. Leva essa igreja a desejar o céu ardentemente. Mas antes de desejar ir para lá, a desejar a manifestação do céu na terra. Deus, oro que o Senhor olhe para cada coração que está diante do Senhor, prostrado diante do teu Espírito. Oro para que cada um desses queridos viva ainda hoje a manifestação do céu na terra, trazendo a tua vontade, a tua glória, o teu poder. Deus, realizando sinais e maravilhas, curas e milagres, mas sobretudo manifestando a tua gloriosa salvação em cada um, a tua libertação, a tua bênção sobre nós. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta igreja, pela vida do pastor Sebastião, da irmã Sueli, toda a sua família, toda essa equipe maravilhosa, por esses irmãos e irmãs. Eu quero te louvar, mas eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o teu poder venha, que os céus se abram sobre este lugar, que cada culto de oração, de adoração, de celebração, seja uma manifestação do céu neste lugar, para o louvor da tua glória. Eu creio, papai, será assim, no nome mais poderoso e precioso do universo, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem em pé todos, por favor. O salmista diz que nós somos pó. Senhor, lembra-te que nós somos pó. Você é pó, mas Deus pegou você hoje e fez um vaso. Ele fez um vaso. À noite Ele vai aperfeiçoar esse vaso. Amanhã Ele vai pintar esse vaso. Mas na terça-feira Ele vai encher você. Então eu quero desafiar você, mesmo você que nos visita, não falte nenhuma dessas séries. Deus tem etapas para trabalhar na sua vida. Hoje Ele começou uma grande obra. À noite Ele vai continuar fazendo essa grande obra. E nós vamos chegar na terça-feira, vasos limpos, mas cheios. Vamos continuar. 18h30. Você que nos visita, você que não é membro da igreja, passa lá atrás, o pastor Maurício está esperando lá com a sua equipe, deixe o seu nome, ele vai mandar uma mensagem para você e vai estar orientando você. Deus te abençoe, vai na paz, em nome de Jesus.